porque faz parte do nome da disciplina, toxicologia e plantas tóxicas. Quando toxicologia foi introduzida na UF, ela foi introduzida como toxicologia e plantas tóxicas. Em muitas universidades, plantas tóxicas, dada a importância que tem para a veterinária, plantas tóxicas é até uma disciplina à parte. Mas, em discutindo a questão didática de separação da carga horária e disciplinas prioritárias, plantas tóxicas é talvez o mais emblemático que a gente possa discutir na área de toxicologia com relação à parte veterinária. Por quê? Porque a maior parte dos animais, hoje, principalmente animais domésticos, eles estão no ambiente em um sistema confinado ou semi-confinado. Isso quer dizer o quê? Nós provemos a alimentação deles. Então, isso quer dizer que, na maior parte, os acidentes ou as ocorrências toxicológicas com relação às plantas tóxicas, na maior parte, são acidentais, decorrentes do manejo errado que nós temos com esses animais que nós confinamos em um ambiente. Então, isso é claro, isso daí é muito claro para vocês verem a importância e a frequência que tem de casos de intoxicação por plantas tóxicas. Seja para quem vai trabalhar com a parte de produção, seja para quem vai trabalhar com a parte de pet. Então, muito disso é uma divisão, uma segmentação muito comum para nós na parte de plantas tóxicas, principalmente no que diz respeito à parte de estruturação da disciplina. Então, isso quer dizer o quê? De uma maneira clara, deixa eu só silenciar aqui o meu WhatsApp, porque senão ele vai ficar aparecendo ali. Então, de uma maneira clara, plantas tóxicas é um tópico que ela é dividida em segmentos, mas são divisões didáticas. As plantas, de modo geral, elas causam processos de intoxicação. Por quê? Porque elas afetam, elas entram dentro do protocolo de exposição para os animais, principalmente durante o processo de alimentação. Então, a maior parte das plantas elas são ingeridas de maneira não planejada, né? De maneira imprevista. Então, dessa forma, os animais, quando se expõem, eles acabam desenvolvendo alguma síndrome. Essa síndrome, ela pode ter um transcurso negativo, então o prognóstico, muitas vezes, ele não é favorável no processo de intoxicação por plantas tóxicas, mas esse processo também pode ser crônico, e ele pode se arrastar por um longo tempo. Por isso é que nós chamamos de biotoxinas. Por quê? Porque biotoxinas, elas, queiram ou não queiram, fazem parte da biota e, principalmente, da síntese natural da maior parte dos organismos. Isso quer dizer o quê? Um peixe, ele vai sintetizar determinadas substâncias que são tóxicas para outros indivíduos. Por quê? Porque esta substância, de alguma maneira, ela faz parte do metabolismo natural daquele organismo. Ou seja, um peixe, por exemplo, pode sintetizar uma determinada toxina que é para proteção no ambiente, ou seja, nós conversamos isso, é a peçonha, ou ela pode estar em um determinado momento sintetizando aquilo dali como sendo um mediador metabólico, ou seja, uma reserva, por exemplo, de cadeias carbônicas. Muitos micro-organismos fazem isso. Elas sintetizam no seu metabolismo secundário uma substância tóxica simplesmente por ser tóxica para outros organismos, mas para ela, para a espécie que sintetizou, ela não é tóxica. Ela só é uma reserva de cadeia carbônicas para que ela possa utilizar no momento posterior. Então, tanto o efeito de abiose, ou seja, o efeito de controle ambiental, para que, de alguma maneira, aquela espécie possa ter uma maior condição de vida no ambiente, seja também para reserva energética ou síntese de alguma reação metabólica, as biotoxinas, elas não podem ser controladas, elas só podem ser gerenciadas, a não ser que eu elimine o organismo. Se eu eliminar o organismo do meio, eu resolvo o problema da intoxicação. Agora, vocês conseguem imaginar controlar plantas no meio de uma pastagem, por exemplo, como vocês estão vendo aí, ou num quintal, por exemplo, com um filhotinho, você tem aquele quintal com lindas azaleias, lindas rosas, lindas plantas variadas, aquelas samambaias da mamãe, que você tem lá o seu gatinho filhotinho lá, adora atacar aquela samambaia. Você não tem condição de controlar isso, você não tem condição nem de eliminar a planta e nem de, muitas vezes, restringir totalmente o acesso do animal a um determinado ambiente ou uma determinada planta.
Então, a palavra de ordem hoje na toxicologia moderna é gestão. Gestão dos riscos e dos potenciais riscos. Então, vamos discutir um pouco sobre plantas tóxicas para a gente poder apresentar isso para vocês. Dentro do sumário, essa aula é dividida em 2 tópicos, a aula é muito grande, como eu falei. Essa aula, a gente, de modo geral, no calendário normal, trabalha com 3 aulas, eu subdividi elas em 2. Então, a gente vai discutir um pouco da parte de introdução geral, plantas que causam intercursos agudos e intercursos crônicos, ou seja, a maior parte das plantas que tem potencial de causar mortalidade aguda, a gente classifica de uma parte separada da toxicologia. Então, essas plantas causam alto risco, então elas precisam ser destacadas. Não é que elas não causem um intercurso crônico ou possam causar até intercursos que não levem à mortalidade no processo patológico, mas elas têm potencial de causar mortalidade aguda. Então, elas são destacadas para vocês. Outras plantas, elas podem causar processos patológicos, mas são processos patológicos crônicos. Esses processos patológicos crônicos, eles têm que ser estudados e têm que ser observados. Por quê? Porque eles não afetam só de maneira direta a produção ou não afetam só a saúde do animal de maneira direta, mas também causam alterações indiretas, como vocês podem ver. Uma hepatotoxicidade, uma cardiotoxicidade, muitas vezes pode não levar um animal a um óbito, mas ela pode, ao longo do transcurso de vida do animal, gerar uma patologia, ou mediar, ou modular uma patologia que pode inviabilizar a vida do animal a partir de uma determinada idade, ou seja, encurtar o período de viabilidade do animal. Então, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso e descrever um pouco o conceito de plantas tóxicas e a importância disso para vocês. Então, a gente introduz 2 conceitos, os conceitos de perdas econômicas, ou seja, plantas tóxicas são importantes principalmente para a área de produção e para nós na sanidade animal em relação às perdas, seja a perda no potencial, ou seja, na condição de rigidez no animal, ou seja, quando nós falamos de biotoxinas, nós falamos de disbiose, ou seja, alterações patológicas que promovem disfunções em órgãos e sistemas. Então, muitas vezes essas perdas, elas podem ser diretas, como por exemplo, uma cardiotoxicidade pode promover uma parada cardiorrespiratória e inviabilizar a vida do animal, causar morte. Mas eu posso também ter perdas indiretas. Da mesma maneira que aquela cardiotoxicidade pode gerar, imagina, por exemplo, uma cardiotoxicidade num animal atleta, num equino atleta. Vocês acham que um animal desse teria viabilidade no esporte? Certamente que não. Um animal com uma toxina cardiotóxica, certamente ele teria a vida dele no esporte encurtada em anos. Então, esse prejuízo direto e indireto, ele é mensurado por nós da área veterinária e principalmente está relacionado a quando você tem o agente tóxico, de alguma maneira, afetando diretamente um órgão e sistema, inviabilizando a sua função primária, e as perdas indiretas, elas estão muito mais relacionadas a alterações sistêmicas, alterações da função do animal no ambiente. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, uma perda indireta econômica. Uma perda indireta econômica, por exemplo, numa produção de leite, ela está relacionada à diminuição na produção de leite. Isso seria uma perda direta, a diminuição na produção de leite. Mas eu posso ter perdas indiretas, como, por exemplo, alterações no padrão de qualidade desse leite, alterações na questão do teto, alterações na perda da característica organoléptica desse leite, ou seja, as características sensoriais desse leite podem estar alteradas. Então, características indiretas que possam, de alguma maneira, afetar o manejo ou o produto, o ambiente com que esse animal interage com a produção que ele vai ter, o fim que ele vai ter. Para vocês terem noção, esse dado do Banco Mundial é antigo, esse estudo nunca foi refeito,
De maneira geral, o Banco Mundial trabalha com esses estudos de maneira periódica, mas para vocês terem noção, que é um estudo de 2006, mas já dá uma mensuração de quanto é esse valor hoje de perdas em relação a plantas tóxicas no mundo. E considera-se mais ou menos essas 80 plantas que causam mortalidade aguda. As plantas que causam perdas indiretas, elas não entram nessa mensuração. Para vocês terem noção do grande, da importância que vocês têm. No Brasil, onde você tem um processo extensivo, muito característico de produção animal, principalmente da parte de bovinocultura, quando você fala da importância de plantas tóxicas aqui no Brasil, com certeza esse valor é maior. E ele não é mensurado aqui. A gente não tem esse tipo de valor estatístico e avaliação estatística. Você entra só como perdas indiretas no processo produtivo. E muitas vezes determinados produtores nem fazem essa conta. Eles só fazem essa conta quando o quê? O valor de produção se aproxima do valor de venda do animal, diminuindo a margem de lucro que ele vai ter. E aí ele começa a questionar que o valor de venda está inferior aos custos de produção dele. Claro, ele não controla o custo de produção dele, quanto mais controlar quanto realmente o animal está rendendo lá no final. Então, processo produtivo hoje, principalmente para quem trabalha com produção, ele não avalia só o quanto esse animal vale ao final do processo de produção, mas sim quanto ele custa para produzir. Quanto custa para produzir 1 quilo de proteína animal para poder vender isso lá no final e ser lucrativo para os dois lados. Isso ainda falando da questão da sustentabilidade. Por isso que muita gente olha torto para a sustentabilidade. Por quê? Eu estou agregando mais um custo à minha produção. Eu não entendo produção racional e produção sustentável como sendo um custo. Pelo contrário, é um modelo de produção e uma demanda de mercado. Então, hoje, cada vez mais, os modelos, as revisões dos modelos de manejo e produção, eles vão se tornar cada vez mais integrados e o profissional que é especializado na parte de gestão e uma gestão mais integrativa de todo o processo de produção, conhecendo as várias áreas e os vários pontos críticos principais, são necessários exatamente para isso, para poder saber gerenciar. Eu não preciso ser um notório saber e conhecer tudo. Eu preciso saber quem são os pontos críticos e saber indicar, saber chamar os profissionais. Eu durante o período de quarentena, ali fevereiro, março, eu fui chamado a Friburgo várias vezes, porque vários aras estavam tendo problemas recorrentes com o acúmulo de ácido cianídrico em determinadas pastagens. Eles provavelmente compraram a formação de pasto das mesmas origens, era um pasto de Tifton, e na verdade não era Tifton, era capim-estrela. Aquele capim-estrela provavelmente estava sintetizando naquele solo, naquela região, algum tipo de substância. Detectamos como sendo ácido cianídrico, isso é fácil. Você consegue fazer a detecção de ácido cianídrico simples, basicamente com reação com ácido. Claro, não conseguimos quantificar no primeiro momento, ainda não tinha um laboratório para isso, mas todo o diagnóstico ele foi diagnóstico de bancada, conseguiu-se fazer, mas a queixa inicial, a preocupação deles inicial era com a ração. Fui chamado lá por risco de intoxicação por micotoxinas. E não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com o pasto, que era o fator comum a todos, além do sintoma. Então, se você imaginar aras com animais de alta performance, animais que, em média, ali estavam valendo 150 mil a 200 mil reais, nem eram animais reprodutores, eram animais de trabalho com a performance extremamente diminuída, animais de enduro, animais de equitação clássica, circuito completo. Esses animais, eles precisam ter uma robustez muito grande. Qualquer alteração fisiológica neles é perceptível. E os animais estavam apresentando caquexia. É claro que você tem um score corporal alterado, principalmente quando o animal está fora da área de trabalho. Mas o animal sem estar trabalhando, apresentando ANCA, apresentando alterações musculares, é claro, dentro de um acompanhamento clínico, você suspeita inicialmente de processo de intoxicação. Alterações súbitas no padrão corporal do animal e comportamento, você tem que pensar no processo inicial com sendo intoxicação. E naquele caso, foi quase que direta. O professor Daniel me indicou, ele estava lá, ele me indicou para poder fazer a inspeção, eu direcionei o diagnóstico para a parte toxicológica,
separamos os animais da pastagem, começamos a entrar com um processo de alteração da alimentação, forragens externo, feno externo, os animais recuperaram rápido e depois a gente vai seguir com o diagnóstico. Os pastos vão ter que ser soltos, refeitos. Então, quando você vê a integração desse profissional, é muito mais do que um profissional que entenda de toxicologia. Ele tem que entender da gestão do problema e saber solucionar. É isso que eles querem. Hoje, o mercado, ele demanda por profissionais que entendam da gestão da problemática. E, claro, a colega que fazia a gestão ali dos ARAS, né, os dois colegas que faziam a gestão desse pool de ARAS, foi a mesma coisa. Eles se habilitaram a poder fazer esse diagnóstico e esse acompanhamento. E, claro, se acontecer novamente, tem ali toda a parte de orientação específica que tem que ser dada. Então, hoje, das principais biotoxinas que nós temos relacionadas a plantas tóxicas, estão relacionadas principalmente a alcaloides, terpenoides, glicosídeos, taninos, saponinas, ésteres, né, e análogos esteroides. Então, existem várias outras substâncias, mas essas são as mais comuns, principalmente alcaloides, terpenoides, compostos glicosilados e taninos e saponinas são as mais comuns. São os que vocês vão encontrar com maior frequência dentro da nossa fauna e, claro, casuística que vocês vão encontrar. Se vocês olharem a foto aí, é uma pastagem, tá, de gir, aqui no interior do Rio, onde você tem aí o início de uma pastagem de capiaçu, tá, junto com capim-elefante, e essa pastagem, quando os animais fazem acesso, tem que ter uma parte de gestão. Vocês vão aprender isso em forragens, vocês vão discutir isso bem com o professor. Quando vocês discutirem isso com o professor, vocês vão entender que tem modelos de gestão dessa pastagem, tanto para plantas invasoras, como com as plantas autóctones. E essas plantas que são autóctones, elas têm períodos em que o animal pode pastejar. Por quê? Porque em determinados períodos, se o animal for realizar o pastejamento em períodos posteriores, ele pode acabar incorrendo, se o animal for suscetível, claro, a contaminar-se ou intoxicar-se com determinadas substâncias que possam estar naquele ambiente. Eu não estou falando de substâncias exógenas, eu estou falando de substâncias sintetizadas pelas plantas. Então, plantas tóxicas. Aí a gente entra no diagnóstico diferencial. Então, lembre-se, sempre o profissional de toxicologia, como nós falamos, tem que ser um profissional integrado. Então, em áreas, em região onde você tem uma utilização grande, principalmente na região serrana do Rio de Janeiro, a maior parte dos áreas, eles ficam cercados por região montanhosa, são vales, onde a maior parte das áreas, elas são intérfases com outras áreas de produção. Então, você tem área de produção agrícola no mesmo local de produção de pastagem, onde você tem a pista de trabalho dos animais, onde você tem a baia de resguardo dos animais. Então, toda essa análise, ela tem que ser um histórico, um prognóstico baseado não só na anamnese do animal, mas também numa avaliação do entorno. Como eu disse, é um sistema integrado. Alguma coisa que vocês têm que avaliar dentro do diagnóstico toxicológico, principalmente em relação a plantas tóxicas, é o que eu falo de levantamento epidemiológico da sua região. Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer um atendimento específico numa determinada região. Eu tenho que estar ciente, através de um levantamento epidemiológico, através de um levantamento bibliográfico, in situ, ou seja, consulta a outros colegas e a profissionais, bem como também aos tratadores da região, bem como as pessoas da própria região, de que plantas normalmente ocorrem naquela região e que casuísticas são comuns naquela região. Então, essa classificação das plantas principais, esse levantamento botânico e o levantamento epidemiológico da região, ele é importantíssimo para quê? Para que você possa, de alguma maneira, avaliar quais são os riscos que são comuns para a sua propriedade e para os seus animais. Bem como a variação regional. O Brasil é continental, gente. Mesmo a planta que ocorre na região de Mata Atlântica, ela pode ocorrer no Cerrado e ela pode ocorrer no Norte Amazônico, como ela pode ocorrer nas pradarias no sul do país. E eu posso ter plantas que vão ter similaridades, mas vão ter fenótipos distintos, até níveis tóxicos distintos. Então, eu tenho que avaliar isso.
Então, a mesma planta, numa determinada região, ela pode ser problema e numa outra região não ser problema. Atentem-se a isso. Algumas crendices têm que ser abandonadas por vocês. Então, a seiva proeminente, a lactescência, eu acho que aqui todo mundo foi criança, todo mundo brincou em quintal, todo mundo tem esse conhecimento, principalmente quando arrancou uma flor, uma folha, sabe o que é a lactescência da planta. Existem, sim, a seiva da planta, ou seja, o xilema e o floema são comuns, são os canalicos de circulação dos fluidos que alimentam a planta. E a partir do momento em que você faz a remoção de determinado apêndice, um galho, uma flor, uma folha, essa seiva ela se torna proeminente. Algumas seivas são muito lactescentes, ou seja, são cáusticas. Elas até apresentam um grau de causticidade. Mamãe ensinava muito bem. A partir do mamãe e vovó, né? A partir do momento que brincou na terra, brincou com planta, antes de voltar para casa, lava a mão. Você tem que tirar o excesso de resíduo. Então, muitas vezes a planta ela não é mais ou menos tóxica porque ela apresenta uma seiva proeminente. Tanto que tem consumo de seiva, ágave, maple, existem várias plantas em que a seiva tem aproveitamento comercial. Então, isso não é necessariamente o fato de você ter uma seiva proeminente na planta que ela vai demandar de um grau de toxicidez ou não. Então, você tem que avaliar isso. O potencial tóxico, então, muitas vezes, ele não é avaliado pela quantidade de ingestão. Então, muitas vezes a planta, ela pode ser ingerida em grande quantidade e não gerar efeito tóxico algum, mas muitas vezes a planta ser ingerida em pequenas quantidades, mas ser o suficiente para chegar no platô tóxico e a partir daquele ponto, os efeitos tóxicos começam a surgir. Por quê? Diferente de um fármaco, que a liberação, muitas vezes um fármaco, um agente tóxico, que adentra na circulação sanguínea ou que é inalado, essa substância, ela pode acabar tendo uma liberação lenta e continuada no organismo. Raciocinem. A partir do momento em que eu, por exemplo, tenho um ruminante que fez a ingestão de determinada substância, aquela planta, ela vai ficar no processo de ruminação pelo menos 3 a 4 horas no estômago fermentativo do animal. A liberação é lenta e continuada. Só que o potencial tóxico da substância é baixíssimo. Então, a partir do momento que a concentração mínima chegou no organismo, aquela substância ela vai continuar recirculando por pelo menos 3 a 4 horas durante o processo de digestão. Por isso que em muitos casos, principalmente nos casos de intoxicação por plantas tóxicas, a lavagem estomacal ela é recomendada. Por quê? Porque você muitas vezes elimina o agente tóxico. Porque você elimina a planta, que é a principal responsável pela liberação do agente tóxico no organismo. Achados anatomopatológicos são visíveis, exatamente em casos de necrópsia, são muito claros. Quando você, por exemplo, encontra a planta ainda em processo de digestão ao longo do trato gastrointestinal, principalmente, você tem uma suspeita clara, principalmente quando você tem a ocorrência da planta no ambiente e a presença da planta ao longo do trato gastrointestinal, principalmente em casos de óbito. Então, isso tem que ser avaliado, mas não é um indicador único, ou seja, muitas vezes você não vai encontrar a planta, por quê? Porque ela demandou de uma concentração muito baixa para causar aquele efeito tóxico, e o achado anatopatológico não tem nada a ver com o trato gastrointestinal. Às vezes você vai ter um achado anatopatológico no sistema nervoso central. Ela causa uma neurotoxicidade. Então, você vai ter que fazer um diagnóstico diferencial, sim, principalmente com o quê? Doenças infecto-contagiosas. Então, muitas intoxicações por plantas tóxicas, principalmente as que geram síndrome neurogênica, você tem que fazer a notificação compulsória e o diagnóstico diferencial, principalmente com doenças que causam alterações neurogênicas. A principal é a raiva e a outra a brucelose. Então, isso não tem que discutir, é notificação compulsória ao agente sanitário. A ingestão hídrica e o efeito imediato, isso não existe na toxicologia. O fato de você consumir uma planta cáustica vai aumentar a ingestão hídrica do animal, não existe isso. Da mesma maneira que o consumo imediato da planta causa um efeito tóxico imediato, não existe isso. Existem plantas, sim, que são extremamente tóxicas e causam ou geram um potencial tóxico elevado, mas não quer dizer que o efeito tóxico seja imediato.
E a proteção por instinto também não é uma realidade. Ou seja, o fato de instintivamente o animal achar que ao consumir aquela planta pode gerar um malefício para ele, isso é falso. Principalmente nesses casos, como nós falamos. O principal fator hoje que causa as ocorrências relacionadas à intoxicação por plantas tóxicas está relacionado ao manejo, e principalmente o manejo nutricional. A fome, principalmente o animal, quando ele está privado do alimento e ele precisa consumir um alimento, ele vai consumir o primeiro material verde que ele encontrar. Em casos de fome e perversões de apetite, mas é vício? Sim, existem plantas que causam um grau de apetite ou aproximação por uma perversão, ou seja, aquilo é saboroso, aquilo é agradável, aquilo causa uma sensação agradável para o animal, perfeito. Isso é um caso. Você não mede por satisfação ou efeito potencial, você mede pelo fato do animal frequentemente buscar aquele alimento, por alguma alteração característica de comportamento. Mas a fome, o instintivo principal, é que o animal busca o alimento, principalmente nos casos onde ele tem privação, e aí, claro, a fome é a principal causa relacionada ao processo de intoxicação por plantas tóxicas. Transferência de animais, isso é claro, isso é muito comum. Hoje, com os modelos de reprodução assistida, é menos comum do que acontecia na década de 80. Na década de 80, era muito comum você fazer a translocação dos animais. Então, você tinha alguns modelos premonitórios, ou seja, você fazia a adaptação do animal àquele novo ambiente. Hoje, com a reprodução assistida, você, de modo geral, transporta o embrião, transporta o material genético. E as matrizes do local vão gerar aquele animal. Então, aquele animal, quando nasce, já com o melhoramento genético ou com a reprodução assistida, ele já está nascendo no ambiente local que ele tem que se adaptar. Mas animais que já nasceram no outro ambiente e são transferidos para um outro ecossistema, eles podem, sim, se intoxicar. Por quê? Porque eles acabam, por curiosidade, se aproximando de determinadas plantas que não são consumidas naquele ambiente. E a associação com outras plantas é muito comum, principalmente no processo de fenação ou no processo de ensilagem, quando você, ao conservar matéria verde, acaba cortando esse alimento tóxico, e isso aí acontece. Então, sem a inspeção de pastagem, sem o controle correto, a matéria vegetal pode acabar se contaminando com determinadas plantas tóxicas e isso gerar um efeito tóxico posterior. Algumas fotos aqui para vocês verem. Hoje é muito comum isso, tá? Áreas onde você tem queimada para você fazer uma roçada principal e a área de reserva legal da propriedade não ter nenhum cercado para que você possa impedir que o animal aproxime-se da área de mata. Então, quando o animal vai até a área de mata, ele não tem nem como você controlar a alimentação dele. Qual é o procedimento? Piquetes, evitar que o animal acesse essa área de pastagem que está muito seca ou que foi roçada pelo fogo. Você não deve utilizar esse hábito. Esse hábito tem que ser controlado. Mas se é comum da região, você tem que ter um controle sobre os animais. Aqui embaixo vocês veem uma foto onde você tem um animal num piquete controlado, mas vocês têm um grande arbusto de lantana. Essa lantana está aí disponível para os animais, ele acaba consumindo, nem que seja por curiosidade, mas se vocês entenderem, como vocês podem ver, é um bezerro ou uma bezerra recente, está iniciando uma ruminação. Se você não tiver um coxo disponível para que o animal possa ter sal, ração, feno frequentemente, e se o pasto não for favorável para que o animal possa consumir de maneira frequente, ele vai procurar um material verde. Então, essa lantana, ela não tem que estar acessível e disponível para que o animal possa, de alguma maneira, se intoxicar e ter acesso. Da mesma maneira, isso daqui até na propriedade da minha família, é uma área onde a gente faz a manobra dos animais para que eles possam ir para o embarcador. Então, a gente tem o tronco, tem ali o jogo de currais para a gente poder manobrar e manipular os animais. Essa árvore de sombreamento é linda, a gente não tem nem por que derrubar uma árvore dessa. Só que os animais, por algum motivo, a seiva provavelmente é adocicada, os animais ficam lambendo a casca, claro, eles vão rasgando a casca com o dente,
e ficam lambendo a seiva e, por alguma maneira, por algum motivo, elas acham isso interessante, as vacas e os bois. Agora, como você pode controlar isso? Minimizando o acesso a esse tronco. Então, muitas vezes, algumas propriedades colocam pneus, colocam um anteparo em volta da árvore. Para quê? Para que o animal possa se aproximar, mas não sofra com essa perversão, esse vício, que acaba sendo alguma coisa que você tem que controlar. Um ponto crítico que você tem que controlar na produção. O outro ponto que vocês devem observar, para vocês terem noção, ao lado esquerdo daí é um saco de milho da cooperativa também, na propriedade da minha família. Milho é classificado, milho, ela tem tipificações, e nesse caso daí é um milho tipo C. Ou seja, é um milho que é para consumo animal. Ali, milho nem tem, é mais uma palhada do que milho. Ali na mão, vocês podem ver, na minha mão, a quantidade de milho que você tinha realmente naquela palhada. Você tinha um grão em uma quantidade enorme de palha. Então, esse tipo de milho, ele não é o recomendado. Esse tipo de material não é recomendado para a alimentação dos animais. Por quê? Porque necessariamente esses animais vão acabar consumindo um material que não tem controle e pode estar ali no meio alguma substância que seja tóxica. Então, o recomendado é que você tenha um material que seja nutricionalmente farto, ou seja, nutricionalmente esse material é ruim. Então, a digestibilidade desse material é baixa. Além da digestibilidade ser baixa, tem o risco de ele estar contaminado com outras fontes. Outra foto dali é a fenação. Uma prática muito comum, isso daí é na Universidade da Flórida, tá? Nos Estados Unidos. A maior parte da fenação é feita por rolagem, ou seja, esse pasto ele é cortado e são feitos esses rolos. Ou você utiliza uma máquina de fenação, ou você utiliza máquinas que fazem o enrolamento, né? Vocês vão fazendo ali a remoção e a catação desse material e fazendo esses rolos. Esse feno, ele é conservado e normalmente seco a pasto. Você acha que quando você passa uma máquina ou tratador, vocês acham que controla o que corta ali naquelas linhas? Em nenhum momento é controlado o que corta. A pastagem é seca e cortada de uma maneira única. Qualquer planta que esteja ali, seja ela danosa ou não para a saúde dos animais, ela vai ser seca, vai ser fenada e vai ser ofertada aos animais. Lá no fundo, vocês veem um confinamento, é um sistema de confinamento, onde vocês têm corredores, que esse feno é colocado em vagões de alimentação, junto com a ração, junto com a silagem, para quê? Para completar o alimento completo. Esse é o volumoso. Então, da mesma maneira que a gente come uma salada, a gente não vive só de proteína, então, da mesma maneira, os animais têm o alimento completo, que é a composição total da sua dieta. E dentro da composição da sua dieta, o material volumoso pode acabar sendo fonte de contaminação se não for controlado. Então, algumas pontuações para a gente poder discutir. O que nós discutimos, então? Plantas tóxicas de interesse pecuário, plantas tóxicas sem interesse pecuário. Isso é importante a gente discutir, por quê? Porque essa discussão ela vai permear a prática de vocês. Existem plantas que elas são ornamentais, elas estão ali só para a finalidade que é a ornamentação. Um ambiente, de uma determinada sede, de um determinado edifício. A partir do momento que ela está ali, ela não está para fins de produção, ela está para fins de ornamentação. É a utilização principal das plantas hoje, para fins ornamentais, em ambiente. Outra finalidade é plantas para o cultivo, para a criação. Ou seja, essas plantas têm, por finalidade, produção de massa vegetal para serem ofertadas aos animais como alimentos, ou elas têm só a finalidade de crescimento e proteção do solo ou produção de mata vegetal no solo. Então, você tem que avaliar isso, e isso tem que ser levantado pelo colega veterinário que for trabalhar na determinada região. Para finalizar para vocês, e a gente discutir alguns grupos de plantas nessa aula, a gente vai apontar principalmente o diagnóstico de intoxicação. E aí entra, quando você leva a suspeita de plantas tóxicas, principalmente em casos de morte inexplicada, então o animal estava bem e ele apresenta simplesmente uma alteração, normalmente patológica, séria, normalmente uma alteração
organossistêmica, que é relacionada ou ao sistema nervoso central ou ao sistema cardiorrespiratório. Então, essa parada súbita, essa morte súbita acaba acontecendo, então você relaciona processo de intoxicação. Perfeito. As sintomatologias, elas são difusas, ou seja, elas não direcionam para nenhum diagnóstico. Então, plantas tóxicas, além da mortalidade súbita, você tem também sintomatologias que não direcionam para nenhuma alteração típica que é relacionada ao que nós temos, vamos dizer assim, um diagnóstico fechado. Por exemplo, eu tenho leptospirose, então eu tenho leptospirose, eu tenho a presença de ratos, eu tenho um processo febril que relaciona-se ao processo infeccioso e eu tenho alterações a nível de sistema hepático e sistema renal, que são típicas relacionadas à leptospirose. Perfeito. Então, eu tenho alterações idiopáticas, que se relacionam à patologia. Mas aqui não. Em processo de intoxicação, principalmente com plantas tóxicas, eu tenho processos sintomatológicos que direcionam para origens completamente difusas. Por isso é que é tão complexo fazer esse tipo de diagnóstico. A determinação e o estudo, como eu falei, ela deve ser focada principalmente em processos preventivos, processos de gestão durante o processo de produção, e a avaliação histórica tem que ser a sua arma principal no diagnóstico de intoxicação por plantas tóxicas. Aqui, para vocês verem, a gente vai discutir esse caso em metais pesados. Esse caso é um caso típico, onde nós pegamos uma intoxicação por chumbo em um grupo de animais, em Goiás, quando eu estava fazendo meu estágio, junto com o professor José Renato. Vocês vão conhecer ele ali na Semambra, façam a Semambra, ele está como palestrante na parte de bovinocultura. E o professor José Renato, que já foi professor da UF, né, na parte de cirurgia, ele trabalha principalmente com medicina de ruminantes. A gente foi fazer essa casuística, foi chamado como suspeita de intoxicação com os animais, me chamou porque eu naquela época já me direcionava para o meu diagnóstico com a parte de micotoxicologia, então a proposta também era micotoxinas, o animal apresentava alterações típicas, e quando a gente chegou lá, a gente viu que não tinha nada a ver com a situação, não tinha nada a ver com plantas tóxicas, não tinha nada a ver com micotoxinas, e sim era uma intoxicação por metais pesados, intoxicação por chumbo, e os animais fazendo ingestão das pedras de chumbo, né, das iscas de chumbo que acabavam sendo ofertados. Não era criminoso, era um erro grasso, um erro muito característico de manejo que apresentava naquela propriedade. E foi corrigido ao longo do tempo, mas o prejuízo foi enorme àquela propriedade. Para vocês verem como vocês tiveram animais de produção que sofreram com isso, e vocês têm até reprodutores. Era uma propriedade que tinha gir e mestiços de gir, e para vocês verem o touro dessa propriedade, como ele já estava com alterações neurogênicas bem características e provavelmente viria a óbito depois de um tempo. Conseguimos contornar, mas o animal, para a parte de reprodução, ele se tornou não potencial, não teve mais para seu uso potencial. Gente, para a gente poder finalizar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no chat, o que o pessoal está falando. Professor, pode repetir por que ocorre intoxicação no processo de fenação? Posso repetir depois, não tem problema nenhum. Por que podem ir plantas juntas? A gente discute isso daqui a pouco. Quando elas forem fazer a compactação e a formação daqueles rolos de feno, quase nunca é checado se a planta tóxica está junto do feno. Então, a Marina explicou bem isso, é mais ou menos isso, Isabela. Se precisar, eu tento explicar novamente, mas seria isso. O conceito é esse mesmo. Tá? Normalmente, quando você fala de volumoso, se você for imaginar o volumoso num prato do seu dia a dia, você está falando aí de 30% a 50% do prato, que seria o ideal, até mais, mas o ideal é que você consuma uma matéria que você vai ter pouco aproveitamento de gestão, né? Mas vai ter um aproveitamento de material verde significativo num curto espaço, então você considera aí 50%, no mínimo 30% do prato. Quando você principalmente faz a nutrição de bovinos ou animais herbívoros, a matéria vegetal, ela corresponde a 70%, 80% do material que vai ser ofertado, porque eles têm capacidade de gerir e produzir energia através da digestão desse material.
Então, sim, é importante você controlar o que vai ser ofertado para os animais. Então, muitas vezes, sem um controle adequado de capineiras ou pastagens para feno, sem esse controle adequado, você pode ter uma baixa digestibilidade, sem falar do risco tóxico. Porque você não tem um controle, por isso é que quando você faz pastagem para feno, pastagem para silo ou pastagem para poder fazer rotação, você tem que fazer inspeção de pastagem e controle. Isso com certeza. Bom, vamos finalizar então. Plantas que causam mortalidade súbita são plantas que hoje nós consideramos as mais importantes. Por quê? Porque a quantidade de plantas que causam mortalidade súbita são muito grandes. Se vocês procurarem na bibliografia, no livro de toxicologia que a gente recomenda, que é o livro da doutora Espinosa, da doutora Agoniak, é uma quantidade muito grande de plantas que causam mortalidade súbita. Mas, atentem-se a isso. Nós, aqui, fazemos a compilação das plantas principais que são destacadas na literatura. Não vou citar todas, até porque a gente não tem tempo para poder discutir todas, mas vamos discutir as principais. Por quê? Porque essas são as que, usualmente, vocês vão encontrar questões de concurso, colocações de discussão, epidemiologicamente são as mais frequentes, então vocês vão encontrar casuísticas, sejam na vida real, seja durante o desenvolvimento acadêmico de vocês. Talvez a mais importante, a mais significativa para o Brasil e para o mundo, são as plantas do gênero Palicúria. Aqui no Brasil, a margrave é a espécie mais significativa, ela ocorre quase que no Brasil como um todo, é nativa da Mata Atlântica, nativa do Cerrado e nativa da Mata Norte, da Mata do Norte, na região amazônica principalmente. Então, também conhecida como erva de rato, cafezinho, vique, roxinha, erva, são matas, são arbustos que normalmente acontecem, principalmente nessa região periférica de mata. O princípio tóxico principal é o ácido monofluoroacético ou monofluoroacetato. Vocês vão encontrar esses dois nomes, e ela é muito tóxica, por quê? Porque a partir de 0,4 quilos, 0,4 gramas por quilo de animal é o suficiente para provocar mortalidade. Então, sinais clínicos muito comuns dentro do processo de intoxicação por palicúria, a gente está falando de pulso venoso alterado, principalmente positivo, ou seja, o animal entra em processo de taquicardia muito rápido, convulsões muito características, ou seja, alterações de sistema nervoso central, alterações vesiculares muito características e tremores musculares, onde o animal pode acabar entrando em colapso com paralisia sistêmica. Um ponto importante aqui para vocês verem, esse animal de leite, ele foi diagnosticado, aqui no norte fluminense, ele foi diagnosticado, a planta é endêmica aqui na nossa região, ele foi diagnosticado, essa vaca leiteira estava prenha, então quando ela consumiu a planta, vocês imaginam, o animal caiu em decúbito, ele começou a apresentar as alterações sistêmicas, nós entramos com soroterapia, nós fizemos toda uma parte de terapêutica no meio do pasto. Olha a inviabilidade, a complicação que é isso. Como é que você acha que a gente consegue transportar um animal desse de 400, 500 quilos até uma baia para enfermagem, ou até um curral, onde eu possa fazer um curral de enfermagem, ou ali uma área de controle? É muito difícil. Então, o manejo preventivo é a única forma de controle, porque a parte de tratamento é muito complexa e ela é sintomática. Então, para vocês verem esse caso, onde os animais nessa propriedade sofreram com a casuística, esse animal desceu o barranco, perdeu uma pata, né, um membro estava comprometido, não conseguiu se fazer a remoção do animal, então foi sequenciada um processo de eutanásia, claro, uma analgesia prévia, toda uma tentativa de recuperação do animal, mas ele não conseguia voltar para o decúbito. Então, foi feita a eutanásia do animal, infelizmente, uma perda direta ali com a mortalidade do animal, decorrente de uma lesão. Mas o animal estava são, ele estava rígido, decorrente do processo de intoxicação, provavelmente por palicúria, que era endêmica na propriedade. Então, como nós falamos, é a planta tóxica mais importante no país, a identificação e as condições de intoxicação têm que ser diagnosticadas rapidamente. A degeneração hidrópica é o efeito anatomopatológico, principalmente histopatológico, que vocês vão encontrar em casos.
desse tipo, principalmente na necrópsia. Não existe nada além da presença da planta, em muitos casos, dentro de uma avaliação necroscópica, e a avaliação, principalmente do sistema nervoso central, para diagnóstico diferencial, é a característica principal. Talvez um imprint naquele tecido seja o mais recomendado. Paula, você me pergunta daqui a pouco, que eu tento explicar para vocês em relação a isso. Por isso é que eu comento. Muito dos conceitos que a gente vai falar aqui, vocês vão ver em anatomia patológica especial, talvez vocês já tenham visto isso em histologia, na parte de bioquímica, na parte de fisiologia, mas dúvidas mais específicas, a gente pode aclarar isso agora no posterior da aula e a gente aclara a sintomatologia específica para vocês poderem entender o que isso pode provocar de efeito, tá? Mas a degeneração idópica é a sintomatologia característica nesses casos, principalmente intoxicação por palicúria. É tóxica para todas as espécies, tá? A gente está falando aqui de bovinos, mas ela é tóxica para qualquer espécie. Então, palicúria vocês vão encontrar com muita frequência hoje utilizada no paisagismo da maior parte de cerca-vivas, principalmente de propriedade urbana. Prédios e parques utilizam muito palicúria, porque a planta é muito viçosa, é um arbusto que faz uma floração bonita, normalmente são flores de avermelhadas ao lilás, tem flores até em inflorescências brancas, mas aqui na nossa região é muito comum os tons de vermelho e chegando ao lilás. Então, é comum você utilizar elas, principalmente nessa produção arbustiva de cercas vivas. Também é característico o processo de tratamento profilático, que a gente vai discutir isso bastante. Aqui, para vocês verem, algumas áreas onde você tem o arbusto, principalmente em propriedades, onde você vai ter áreas de reserva legal, matas, que são áreas de bolsões de mata, que são obrigatórias às propriedades, o arbusto ocorrendo principalmente nas áreas de sombreamento ou intérfase do pasto com a mata. Para vocês verem aqui, uma inflorescência ainda no pasto, essa é a de flor branca, que é muito comum na região de Cerrado, na região do interior de Minas Gerais, e vocês têm a que é mais comum aqui na nossa região, que faz esses frutinhos negros, e a inflorescência é lilás, ou vermelha ou alaranjada. Aqui vocês podem ver... Professor, sim? O princípio tóxico ele está na folha, né? Porque acho que Não, nesse ele está na frutinho... planta toda. Ele está Na na planta toda? Está na toda a planta. Já vi bicho comendo esse frutinho aí. Não, você vai encontrar em toda a planta. Claro que Entendi. no fruto você vai ter uma concentração diferente da folha, mas ela está distribuída por toda a planta. Porque o ácido monofluoracético, a planta sintetiza ela, na verdade, sintetiza esse acetato para poder auxiliar na brotação, no brotamento dela. Então, é nativo da planta, vamos dizer assim. Faz parte do metabolismo basal da planta. Então, para vocês verem a área de ocorrência, então, é quase que todo o Brasil, principalmente na área de Mata Atlântica, só não ocorre com muita frequência no sertão e na área de Caatinga, e também no sul do país, na área, principalmente nos campos e pradarias do sul. Mas até ali na meados de São Paulo, até a região do Paraná, que você tem uma quantidade grande de Mata Atlântica, esse mapa é até relativamente desatualizado, vamos dizer assim. É uma região bem ampla. Acompanha a distribuição da vegetação. E para vocês verem a capacidade de rebrota desse tipo de planta. Então, esse arbusto, ele rebrota com muita facilidade. Mesmo em áreas de seca, mesmo em áreas onde você tem queimadas, o arbusto, ele permanece e se recupera muito rápido como material. Para vocês verem aqui, isso foi em 2014, numa grande seca que nós tivemos no interior de São Paulo e no Brasil como um todo, para vocês verem como todo o pasto estava bem desgastado, um pasto muito seco, porque não tinha áreas de chuva, e os únicos arbustos que vocês veem verdes aí, isso era no interior de São Paulo. Então, quase divisa com o Paraná. Então, para vocês verem aí como todos esses arbustos verdes são palicúria. E, claro, os animais acabam consumindo isso. Bom, um ponto importante aqui para vocês verem,
quando o animal entra em acesso e contato com a planta, seja numa área de mata fechada, ou até num confinamento. Isso daqui é num confinamento da Universidade Rural, gente. Então, tinha, sim, uma grande quantidade de palicúria ali atrás, no pasto, os manejadores dos animais não viram, e quando a gente foi chamado para poder fazer ali o controle e a visualização dos animais, a gente observou que tinha bezerros que estavam iniciando ali a ruminação e estavam já apresentando sintomatologia. Então, a gente teve casos de mortalidade e, claro, isso tentou, com o tempo, ser corrigido. Isso é para breve, a remoção dos animais do contato com a planta e do consumo à planta. Aqui, para vocês verem o que é a degeneração hidrópica, propriamente, então, essa vacuolização da célula, ou seja, você tem a perda da função da célula, porque a cromatina celular, ela acaba formando essas petecas, e, claro, a vacuolização ocorre pelo colapso da célula, e, claro, com as enzimas lisossomais caindo no citoplasma e caindo no espaço intercelular, você tem a degradação do tecido, e por isso que a gente chama de degeneração hidrópica, porque não é um processo necrótico, é só um processo de degeneração pelas próprias enzimas endocelulares que acabam caindo no meio extracelular. Então, vários tecidos acontecem isso, ali vocês começam a ver em tecido renal, então vocês veem ali os néfrons, e aqui embaixo vocês veem tecido hepático. Isso é muito característico, principalmente em tecidos de depuração. É um processo normal, é um processo que ocorre fisiológico na maior parte dos organismos. Quando isso ocorre de maneira descontrolada, é que você tem os efeitos que podem potencialmente ser patológicos. Como para vocês verem, palicúria é muito comum no sertão, vocês encontram, só que ela não tem o potencial tóxico, ou seja, esse monofluoroacetato, ele é sintetizado de uma maneira mais concentrada em plantas que ficam na região de Mata Atlântica. Em áreas, como por exemplo no sertão, você dá grandes quantidades de palicúria para os animais, porque é uma planta que rebrota com muita facilidade, só que o monofluoroacetato não ocorre em concentrações potenciais de levar efeitos tóxicos. Aqui é a que é mais comum na nossa região, tá? As duas são muito comuns, a de flor vermelha e a de flor lilás, e os tons que variam entre elas. E a gente, pelo menos, encerra com a parte de palicúria. Dúvidas até aí, gente? Para a gente poder passar por mais 4 plantas e a gente encerrar por hoje? O que a gente pode falar aqui? O pessoal estava comentando aqui. Em relação à degeneração hidrópica, eu retorno no slide se precisar e reexplico. Falaram da questão da vegetação, já me falaram bem da questão de fenação e forragens, né? Conservação de forragens. A palicúria é encontrada em jardins da cidade, com certeza. É muito fácil você encontrar e é passível de intoxicações em cães e gatos, com certeza. Só que, de modo geral, o cão e o gato, eles não vão se aproximar dessa planta. Ele pode acabar se aproximando por uma questão de acidental, mas dificilmente ele vai utilizar essa planta como forragem, porque como alimento não tem nenhum interesse, não apresenta nenhum vício pela planta propriamente. Mas pode ocorrer, com certeza. Mário, aprenderam patologia geral quando você tem um acúmulo de água na célula por algum desequilíbrio. Exatamente, essa é a classificação mais didática hoje em relação... Só que a degeneração hidrópica patológica, ela não é necessariamente pelo acúmulo de líquido, Mário. Isso acaba acontecendo, por quê? Porque a célula se programa a fazer a turgidez, né, do citoplasma, então ela perde o controle de capacidade de entrada e saída de líquidos e acaba liberando as enzimas lisossomais. Então, por liberar as enzimas lisossomais, ela acaba promovendo a degeneração citoplasmática e depois caindo no meio extracelular, as demais células, elas vão tendo, claro, os efeitos posteriores decorrentes do acúmulo de líquido, mas é muito mais pela ação das enzimas e a degeneração pela ação enzimática no meio extracelular do que propriamente pelo acúmulo do líquido, tá? É muito comum a degeneração hidrópica, aí o conceito de degeneração hidrópica que você está citando, quando você tem um processo inflamatório, você tem a apresentação de edemas. Aí isso acontece mesmo. Então, é muito comum para a parte de cicatrização e recuperação do tecido, a formação do edema, o acúmulo de líquido no meio intracelular e extracelular,
para você poder forçar a renovação daquele tecido. Tá? Então, é comum nos casos de processo de inflamação. Esse caso de degeneração hidrópica é mais pelo desbalanço e a ação no meio intra- e extracelular de enzimas lisossomais. Professor, Ainda bem que você falou. Oi, Mário, desculpa. Não, ainda bem que você falou, porque eu só tive patologia geral, não tive patologia, anatomia patológica, Sim, essas outras disciplinas. a toxicologia ela vai mudar para depois da anatomia especial, mas enquanto ela não mudar, eu tenho que dar alguns toques para vocês, e vocês, com a leitura nos livros, por isso é que eu não vou tão fundo nessas cobranças, vamos dizer assim, eu explico o máximo que eu puder para vocês, mas eu na prova, eu não exijo tanto uma descrição tão grande desses termos de patologia geral, ou até termos clínicos, porque vocês ainda não viram isso de maneira específica. Então eu falo, ó, foca no que é apresentado na aula, porque o que eu vou cobrar é o que eu descrevo na aula. E vocês têm que, claro, fazer a leitura para complementar o estudo de vocês. Adianta esse estudo, porque vocês vão ver isso à frente. Não tenha dúvida. Existe um remédio específico para intoxicação de planta? Não, como nós dissemos, é sintomático, ou seja, você trata os sintomas. O processo de intoxicação você não tem como bloquear de maneira nenhuma. Bom, vamos falar rápido, então, mais de 3 plantas para a gente poder finalizar. Claro, eu não vou discutir todas as plantas hoje, a gente vai discutir mais na aula seguinte, depois do feriado, tá? Vai ser já referente ao segundo tópico da disciplina, mas as plantas hoje, e talvez seja importante para vocês poderem fixar até os temas e discutir os temas dos seminários que vocês vão ter, a parte de intoxicação por plantas, até essa parte, até a parte de fotossensibilização, é referente ao primeiro tópico, é o primeiro referente ainda à primeira avaliação. Fotossensibilização, a gente vai discutir um pouco depois da aula de metais pesados, porque é um tópico que eu gosto de discutir à parte, mas independente, até porque é um processo bem específico, mas plantas que causam mortalidade súbita, a gente fica concentrado nessas 3, 4 plantas. Então, plantas que a gente entende como sendo plantas com potencial cianogênico são as plantas que a gente discute, ou seja, de alguma maneira sintetizam o ácido cianídrico. O ácido cianídrico ele é sintetizado também pelas plantas para auxiliar no brotamento, para auxiliar na transposição da fase de broto, né, da fase inicial de germinação, para a fase posterior de formação do caule e formação da planta, propriamente dito, da sua parte aérea. Então, quando a planta está nesse início da fase de germinação, e principalmente ainda na fase inicial da formação do broto, né, você tem uma grande quantidade de ácido cianídrico. Então, algumas pastagens, como vocês podem ver, sorgo, o próprio tífiton, são comuns em terem uma grande quantidade dessa substância, porque elas são parte da fisiologia e da bioquímica natural da planta, elas são fisiológicas. Então, o animal acaba se contaminando, se intoxicando, exatamente porque ele entra de maneira adversa, sem o controle da pastagem, em contato direto com essa planta. E aí, sem o controle, eles podem acabar, de alguma maneira, se intoxicando. É muito comum vocês verem em regiões como, por exemplo, aqui no Sudeste, quando você faz a utilização da mandioca ou do caule da mandioca, para você poder dar como forragem para os animais, você normalmente faz a picagem desse material, a mandioca que não é aproveitada, o caule, a folhagem que não é aproveitada, ou que não é aproveitada para rebrota, ou não é aproveitada para um novo plantio vegetal, você normalmente passa isso numa picadeira, transforma, macera esse material o máximo que pode, para quê? Para que o ácido cianídrico, ainda residual, tanto no tubérculo, como no caule, como nas folhas, possa volatilizar. Então você demora, às vezes, 1 semana, 2 semanas, normalmente em lona, você consegue permitir que com o calor esse ácido cianídrico volatilize, isso diminua o grau de potencial tóxico que essa matéria vegetal possa ofertar aos animais. De modo geral, esse material ele é suplementar, a digestibilidade dele é muito baixa. Mas em sorgo, por exemplo, pastagens de sorgo, elas só são liberadas a partir do momento em que elas formam o pendão, ou seja, que elas têm uma inflorescência bem evidente e você possa fazer o ponto de corte
tanto para capineira, como para fenação ou em silagem. Bom, algumas outras plantas cianogênicas com potencial cianogênico, como eu falei, o tífton, o alecrim do campo, como vocês podem ver, são plantas que são comuns à nossa fauna brasileira, ou para utilização como forragens, ou para utilização como árvores de sombreamento. Então, o consumo continuado dos animais pode acabar gerando algum efeito. E aí é o que a gente fala, elas podem causar mortalidade tanto pela exposição aguda, como pela exposição crônica. Então, de maneira geral, a maior parte das plantas que a gente discutiu aqui afetam o aparelho digestório. Então, demandam da ingestão. Então, a exposição principal é decorrente da ingestão, de volumes significativos da planta. No caso da palicúria, ela é uma exceção, porque o volume não precisa ser significativo. Então, basta ter a presença da substância em concentrações diminutas, muitas vezes, ou numa quantidade, ter uma concentração da substância numa quantidade de planta que já é o suficiente para provocar a mortalidade. Uma das plantas principais que a gente vai descrever é a conhecida samambaia, Pteridium aquilino. É uma planta que causa mortalidade tanto aguda como causa mortalidade crônica. Por quê? Porque esses pitaquilosídeos, ou seja, essas substâncias que são taninos tóxicos específicos, claro, das samambaias, eles acabam acumulando na corrente sanguínea e geram efeitos tanto nos órgãos de depuração, como também a níveis sistêmicos, tanto no sistema cardiovascular, como também no sistema nervoso central. Então, os efeitos clínicos principais, principalmente em síndromes agudas, têm a ver com hemorragia e alterações na condição da digestão normal, ou seja, promovem uma diarreia, mas uma diarreia hemorrágica, por isso que nós chamamos de diátase hemorrágica, é uma sintomatologia muito específica de processo de intoxicação por samambaia, então é muito característico você ver isso em processo de intoxicação por samambaia. Em processo de intoxicação crônica, ela pode gerar carcinomas, alterações carcinogênicas, por isso que ela também é considerada radiomimética, porque ela pode promover alterações de mutagênese específica em determinadas células, principalmente do trato gastrointestinal, ao longo das vias digestórias, principalmente superiores. Então, a hematúria enzootica, além da diátese hemorrágica, é um outro sintoma bastante característico desse acúmulo desses taninos, desses pitaquilosídeos, ao longo do organismo do animal. Para vocês verem, a dose tóxica ela é menor do que 10 gramas por quilo. Isso quer dizer o quê? Que o animal, ao longo de semanas, ele pode começar a desenvolver esse tipo de alteração. Os nódulos aparecem a nível de rins e a nível de mucosa da bexiga. A anemia e o emagrecimento progressivo são muito característicos nos animais. Isso ocorre em questão de semanas. E em um ano, muitas vezes você não tem condição de recuperar esse animal, porque os efeitos tóxicos são muito evidentes e frequentemente confundido com outras hemoparasitoses e doenças infecto-contagiosas como a leptospirose. Tem que fazer o diagnóstico diferencial. Para vocês verem casos extremos, que são casos de livro, mas para vocês verem como as mucosas, elas perdem completamente as colorações. Por quê? Porque o processo hemorrágico é muito intenso. Para vocês verem, é um caso de necrópsia que eu fiz num GIR, para vocês verem o que é a diátese hemorrágica, onde você tem placas de sangue coagulado sendo eliminadas junto com as fezes. Uma característica bastante comum durante a hematura enzootica e com achado necroscópico, principalmente de abatedouro, são essas petequias, que você deve fazer diagnóstico diferencial, principalmente com carbúnculo. Então, carbúnculo sintomático, tuberculose bovina, você normalmente faz a coleta para você poder fazer uma histopatologia diagnóstico diferencial. E da mesma maneira, a hematura enzootica, você pode fazer o diagnóstico, muitas vezes, com uma simples fita de urinálise, para você ver se aquele sangue é coagulado ou sangue vivo. Porque, de modo geral, o sangue coagulado e o sangue vivo são de origens e completamente diferentes dentro do diagnóstico e patologias, muitas vezes observadas. Um outro ponto importante é, como nós falamos, os carcinomas de vias
superiores, né, tem até a descrição muito específica, é idiopático em determinadas regiões, principalmente na Europa, onde você faz o consumo desse broto de samambaia até pela população humana. Então, é comum o carcinoma em vias aéreas superiores, seja em animais ou em humanos até. Outro ponto importante, como eu falei, aqui no Brasil, você vai encontrar isso aonde? Principalmente em achados de abatedouro, e que você deve fazer o diagnóstico diferencial, principalmente com doenças que têm ali limitação por descarte ou aproveitamento condicional de carcaça. Então, vocês vão aprender isso, que determinadas patologias que são avaliadas durante o processo de inspeção, principalmente após a sangria, e ali a obtenção da meia carcaça, inspeção de vísceras, elas fazem um processo, são condicionadas para que você possa direcionar a carcaça para um processo de inspeção, de reinspeção, e a partir do momento em que é diagnosticada uma determinada patologia, o diagnóstico diferencial, ele é fechado, normalmente, aquela carcaça ela tem um aproveitamento condicional. Normalmente, ou você direciona para gacharia, ou você vai direcionar para salsicharia, ou aproveitamento de produtos, subprodutos de carne. Professor, esse tumor aí que está mostrando é tumor de onde? Por favor. Aqui, no caso, é de traqueia e ali embaixo é de língua. Normalmente você acha que é um achado de abatedouro. Então, aqui tem uma bibliografia para vocês lerem um pouco mais sobre isso, tá? A parte de inspeção é bem trabalhada em cima disso, vocês têm bastante coisa em cima desse tipo de publicação, diagnóstico diferencial por avaliação de tumores em processo de inspeção de abate. Recomendo uma leitura para quem quiser fazer prova do mapa ou for fazer depois trabalho específico em abatedouro, isso é quase que uma constante rotina de avaliação em processos de abscesso, abscessos calcificados, tumorações, alterações teciduais, que você tem que ter muita prática disso para você poder fazer o trabalho dentro de abatedouros e em linhas de inspeção. Isso é cobrado, claro, nas provas para vocês, nas provas de fiscal. A diátese hemorrágica, então, é um sintoma que varia e pode aparecer em questão de semanas, tá? Como nós falamos, o princípio radiomimético é o que pode promover intoxicações crônicas, exatamente o surgimento dessas tumorações ao longo do trato gastrointestinal, e a hemorragia acontece principalmente sob pele e mucosas. Para vocês verem, então, para quem não conhece a samambaia, essa é a samambaia do campo, são vários tipos, qualquer samambaia tem os mesmos princípios tóxicos, tem os taninos presentes, no caso, os pitaquilosídeos são os taninos específicos que as samambaias apresentam por terem potencial tóxico, mas todos os taninos têm potencial tóxico em grande quantidade. Ah, mas, professor, eu li que taninos hoje, na medicina mais moderna, taninos são vistos como sendo algo positivo. Então, você tem cápsulas de taninos, você tem cápsulas de riboflavinas, tem cápsulas de taninos que são classificados como sendo positivos. Taninos específicos. Tem taninos que têm potencial tóxico, tem taninos que têm potencial biológico ativo, e são funcionais. Então, não tome isso como regra geral. Então, tanto o broto como a folhagem, eles têm potencial tóxico, então vocês têm que avaliar isso de maneira clara, vocês podem acompanhar isso. Um ponto importante, espera aí só um instante, que eu acho que não está passando aqui o slide, deu algum problema aqui. Eu vou fechar e abrir a apresentação, gente, só um instante. Eu acho que é do Google. Eu acho que é do Google Meet. Então, só um instante aqui para poder resolver o problema técnico aqui. Vou parar. Vamos voltar aqui. Então, retomando, tanto o broto como a folhagem, eles podem ter o potencial tóxico e o risco tóxico decorrente disso. Com algum problema, ele não está... Vocês não estão visualizando, né?
Não, estamos visualizando sim, professor. Tá passando aqui pra A gente. apresentação está aberta aqui, tá? Alô? Alô, gente? Está falhando aí de vocês. Eu acho que pode ser problema aqui em casa. Alô? Luiz, Oi, professor, tá escutando? A gente tá vendo passar e tá te escutando. Alô, câmbio? Tá com algum problema aqui? Não estou escutando. Estão vendo? Bom, isso já é menos pior. Eu não estou conseguindo ver aqui acompanhando. Não sei se o problema é do Mário ou o problema comigo. Pode ser problema também aqui na internet. Está com algum problema. Então, eu também acho, Vitor. Eu acho que o problema está aqui. Enfim, eu vou encurtar um pouco a aula para a gente poder adiantar, até para poder finalizar. Então, o fato de estar vendo e ouvindo já é um bom sinal. Então, vamos discutir isso daqui a pouco. Voltando aqui, em relação à parte de intoxicação ainda por palicúria, desculpa, pterídeo aquilino. Então, pterídeo aquilino, as samambaias, elas acabam gerando esse processo de diátase hemorrágica e hematuria zoótica, que são sintomatologias bem características e são muito frequentes no processo de intoxicação da criação de bovinos. Então, vocês podem ver aqui algumas fotos em relação ao diagnóstico e processo diagnóstico de intoxicação por potencial intoxicação por planta. Nesse caso daqui, é um diagnóstico que eu utilizo, é um caso clínico que eu utilizo na toxicologia aplicada. Aqui, nesse caso, não foi uma suspeita de intoxicação por planta, mas não se confirmou. Isso daqui foi uma intoxicação por veneno de cascavel, para vocês verem como os diagnósticos de intoxicação são muito semelhantes e eles saem por sintomas e achados históricos. Então, nesse caso, quando nós observamos, o bovino que nós avaliamos, no caso ali era um bubalino, uma búfala, nós observamos que ali era um acidente ofídico, não tinha nada a ver com intoxicação por planta. Um caso típico de intoxicação de hematuria zoótica é esse caso. Esse caso foi uma necrópsia que nós encontramos, onde você apresentava, o animal já estava no processo crônico bem avançado, você apresentava tanto alterações hepáticas, alterações de baço, alterações de intestino e alterações cardíacas. E quando você foi fazer a parte de necrópsia, você foi encontrando os achados típicos, e o animal já apresentava em alto processo de hidrólise e processo de degradação de necrose. Então, para vocês verem que é muito comum a distribuição da planta por todo o Brasil, mas é muito frequente na Mata Atlântica, as samambaias são muito frequentes na Mata Atlântica, então os processos de intoxicação, os registros de intoxicação no Brasil, eles se concentram no sul e no sudeste do país. Mas hoje, no norte, nas regiões do centro-oeste, que você tem uma grande quantidade de bovinoculturas, principalmente extensivas, você tem uma casuística bastante frequente. Para a gente poder finalizar a discussão em relação a rícinos comunes, ou seja, a mamona é algo muito comum para vocês encontrarem. A mamona não é uma planta nativa do Brasil, foi introduzida. Então, o alcaloide, que é a ricina, os alcaloides, né, que são a ricina e a ricinina, elas ocorrem de maneira fisiológica na própria planta. E aqui sim, Mário e os outros, você tem uma diferenciação entre a semente e a folha. A semente tem uma concentração de uma determinada substância e a folha e o caule tem uma concentração muito significativa de outra substância. Então, a ricina, quando vocês forem encontrar, é muito comum a ricina, ela acabar gerando, principalmente em processos onde você tem a ingestão da semente, a forma neurológica bastante comum, e a ricinina, ela acaba concentrando em grande concentração nas folhas e no caule e acaba promovendo alterações gastrointestinais. Então, a folha e o caule, elas são muito comuns, principalmente gerando o que nós chamamos de efeito sintomatológico neurológico. Então, os processos de ataxia, tremor e cialorreia são muito comuns na ingestão da folha e a contaminação da folha em forragens. Já as sementes, elas promovem uma alteração gastrointestinal bastante significativa e bastante invasiva nos animais, tanto que o diagnóstico diferencial em intoxicação é a diátase hemorrágica e alterações outras infecciosas. Você tem que fazer um diagnóstico diferencial bem significativo nesses casos,
e para vocês poderem acompanhar. Então, para quem não conhece, a semente da mamona é muito característica, tanto verde como ela seca, são muito utilizadas e tem uma concentração grande da ricinina. Então, ela pode estar presente ali, caindo naquela região de pasto, e o animal, de maneira acidental, acabar ingerindo. Então, alterações gastrointestinais são muito comuns pela ingestão acidental de mamona, de sementes de mamona. Agora, a folha, ela acaba ocorrendo a ingestão, principalmente em processos de fome, e as síndromes neurológicas são muito evidentes em alguns grupos de animais. Então, os arbustos acabam ocorrendo contaminantes em determinadas regiões, tem que ter esse controle, tem que ter essa avaliação, e da mesma maneira o barbatimão. O barbatimão, da mesma maneira que as samambaias, e de maneira específica também, a ricina e a ricinina são tipos de taninos, tá? Mas são já diagnosticados. Então, o barbatimão, o streptodeno barbatimão, ainda não tem o tanino classificado como sendo tanino bruto. Nós sabemos que daquele extrato bruto você tem uma grande concentração de taninos, que é uma planta muito comum no cerrado. O barbatimão aqui, vocês acabam encontrando como árvore paisagística. Você tem uma fava muito grande nela, e é uma fava muito característica. Vocês encontram ela em várias áreas de paisagismo pelo Rio de Janeiro e Niterói, da mesma maneira que o enterobólio, que é a orelha de macaco, que são favas muito características. Uma fava longilínea, no caso do barbatimão, e a orelha de macaco é uma fava bem arredondada, como vocês podem ver quando cai aí no chão. Essa aí até tem uma árvore, o barbatimão tem uma árvore na propriedade da minha família, então é fácil fotografar, é uma árvore bem característica e muito comum utilizada como sombreamento, porque ela é perene, então mesmo em períodos de seca, ela ainda continua bem verde, bem característica naquela região. Quando você, de alguma maneira, faz a avaliação desses processos de intoxicação, tanto a intoxicação por barbatimão como a intoxicação por enterobólio, elas são intoxicações acidentais. O animal, de alguma maneira, ingeriu a fava, porque a fava concentra a maior parte da substância tóxica, os taninos tóxicos que vão ter, os taninos ou as saponinas tóxicas que vão ter na concentração, em alta concentração. Então, para ficar como última mensagem da aula, lembrem-se disso. A maior parte dos processos de intoxicação, principalmente intoxicação aguda, ou que causam mortalidade, ou até intoxicações crônicas, mas de transcurso curto, elas ocorrem decorrente disso. Os animais, por exemplo, aí vocês veem os animais da Universidade Federal Rural, na área de Baixada Fluminense, ao fundo vocês veem a Serra do Mar, uma área descampada, onde você não tem nenhum controle sobre o piquete dos animais, a pastagem muito seca, os animais não conseguem fazer uma apreensão saudável da pastagem, então, ou seja, o fator nutricional é muito baixo. Se o animal não for suplementado, é claro que ele vai ingerir o que ele encontrar no caminho, e principalmente, se você não tem um bebedouro, uma água de sombreamento, um local, um bebedouro com uma área de sombreamento, os animais vão tender a buscar qualquer tipo de fonte vegetal onde eles possam obter água fresca e alimento fresco. Então, essa é a condição que vocês vão encontrar em pelo menos 50% a 60% das propriedades que vocês forem no Brasil hoje, na área de produção. Então, é um risco, é uma problemática hoje muito característica para nós na área de produção, e vocês têm que ter isso como sendo bem característico. Para quê? Para que vocês possam, quando for fazer um diagnóstico numa propriedade, entender o que é o conceito de diagnóstico diferencial. Você não vai à propriedade como um profissional de toxicologia, um profissional de plantas tóxicas. Você vai como médico veterinário. Para quê? Para auxiliar com o seu profissional técnico, com a sua capacidade técnica, com o diagnóstico diferencial e, claro, se você tiver condição de direcionar o seu diagnóstico, utilizar método diagnóstico suplementar para que você possa fazer a avaliação dos sintomas que você encontrar e a apreensão de materiais. Isso não exclui você já começar a implementar medidas corretivas. As medidas corretivas são paralelas ao diagnóstico. Tá entendido até aí, gente? Dúvidas? A gente finaliza por hoje.
Esse tópico a gente retoma depois da sequência de feriados, né? Pelo cronograma, eu acho que é só a partir do dia 2, já no outro mês, já em novembro, mas é importante vocês estarem cientes disso na parte de toxicologia, principalmente plantas tóxicas, que são biotoxinas que elas são inerentes à produção, elas são inerentes à condição do vegetal no ambiente. Então, eu não tenho condição de eliminar a planta do ambiente, eu não tenho condição de excluir a planta do ambiente, eu tenho condição de controlar e gerenciar e manejar as minhas criações. Dúvida, gente? Desculpa, a gente passou um pouco mais da hora, porque eu ainda não consegui condensar tanto o tópico para vocês poderem ter uma menor apresentação, mas é o mínimo necessário para que vocês possam entender o tópico. E quando a gente for discutir plantas tóxicas de intoxicação crônica, a gente vai falar menos, porque não tem muito o que falar. A gente vai focar principalmente em processos. Hepatotoxicidade, alterações principalmente hematológicas e alterações fotossensibilizantes. A gente vai discutir basicamente nesses 3 tópicos. Alguém, alguma dúvida, gente? Ou libera a turma? O que a gente pode ainda discutir? O que a gente pode ainda desenvolver? Professor, quando você falou das plantas cianogênicas, né, da mandioca, eu já escutei esse costume de pessoal que criava porco, né, que eles pegavam mandioca, cortavam, esperavam ficar preta, e aí davam, né? Quando fica preta, porque inativou, então, a toxina, né? O ácido. Na verdade, não é porque fica preto que inativou a toxina, é que você oxida aquele material vegetal, então, por ele ter oxidado, você presume que determinados compostos mais voláteis, eles foram eliminados. Então, esse é o ponto. Eu normalmente recomendo, quando você vai utilizar a mandioca, não precisa de mais um ou 2 dias já é o suficiente. Com uma lona preta, bem cercado, em 1 ou 2 dias o ácido cianídrico já volatilizou. Entendi, obrigado. Se você utilizar, então, uma bactéria ácido lática, por exemplo, e quiser fazer ali uma silagem, por exemplo, você aumenta a digestibilidade, você tem como manejar aquilo ali para não ser um material tão indigerível e ele oxidar e perder a digestibilidade dele. A digestibilidade já é baixa, então você perde muito se você não manejar certo. Entendi. Outra dúvida também era com a samambaia, porque a gente vê muita coisa quando fala de samambaia, né, de caprino, né, dessa samambaia que cresce no campo mesmo, né, que cresce nas pastagens. Só que as samambaias que a gente muitas vezes tem em casa também podem ser tóxicas para os animais domésticos. Já vi muita controvérsia nisso. Por exemplo, aquela samambaia chorona, que é muito comum, ou então outros tipos de samambaias. Qual o grau de toxicidade delas para animais como, por exemplo, gatos, que são curiosos, ficam mexendo lá, come, enfim. Entenda, volta aquilo que a gente estava discutindo. Uma samambaia, para ela ser tóxica, o animal precisa ingerir de modo hoje é estimado em torno de 10 gramas por quilo de animal. Então, um felino de 10 quilos, e falando um felino grande, né? Não estou nem falando um felino pequeno. Um filhote talvez menos, mas aí o grau de metabolização é diferente. Mas o felino de 10 quilos, você vai ter aí, você teria que ter pelo menos 20, 30 gramas de planta para começar a ter um efeito tóxico nesse animal. Isso, se você for considerar dose tóxica, então, seriam 100 gramas. Então, assim, é muito difícil na condição ambiental doméstica o animal acabar tendo uma síndrome aguda, mas uma síndrome crônica, sim. Então, imagina, por exemplo, é o que eu falo, quais são hoje as principais ocorrências patológicas em animais domésticos? Principalmente senis. O animal apresenta uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência respiratória, uma insuficiência renal e uma insuficiência hepática. São os principais órgãos e sistemas afetados no animal. Ah, mas senilidade, professor, você pode estar falando realmente cardíaco-respiratório, isso daí pode ser o sedentarismo do animal. Perfeito. Mas hepático e renal, numa vida regrada, isso é decorrente ao aumento do desafio fisiológico que você promoveu no animal. Então, se você considerar que um animal durante 4, 5 anos consome a mesma ração, consome um alimento seco exclusivamente,
ele acaba se expondo a grande quantidade de taninos porque ele se expõe ao consumo de plantas tóxicas, seja por vício, seja por perversão, seja pela condição. Então, isso tudo pode agravar uma condição que só vai aparecer quando você tiver lá 4, 5 anos de vida do animal. E a insuficiência renal aparece. Entendi. Então, isso aí, por exemplo, se ele consumir durante muito tempo, né, ele pode depois agravar algum problema. Isso aí, você vai ter o que a gente chama de efeito indutivo. Então, o que a gente chama de disbiose é exatamente isso. A maior parte das biotoxinas, elas não causam o efeito patológico direto. Elas causam uma disbiose, ou seja, elas favorecem já uma condição patológica que é natural aquele animal, aquela pessoa, vai desenvolver aquilo em um determinado momento. Entendi. É o empurrãozinho que falta. Eu falo que é o análogo com a Covid hoje. Ninguém morre necessariamente de Covid, você morre de insuficiência respiratória. Existem algumas pessoas que têm uma tendência a desenvolver uma insuficiência respiratória mais limitante e acabam morrendo por conta disso. A Covid é um empurrãozinho. Mais alguma dúvida, gente? Vitor, tem alguma coisa a acrescentar? Quer acrescentar alguma coisa? Agradeço aí a quem gostou do tópico. Eu só peço desculpa, eu tenho que enxugar mais essa aula, mas é uma pena, porque assim, teria muito mais coisa para falar para vocês. Essa aula eu gasto mais até do que 2 horas falando com vocês. É uma aula que normalmente eu levo 2 horas e 10 falando com vocês em aula. É um tópico que é bem... O Mário já parece ter mais experiência em algumas coisas. Você vê que tem muita coisa a discutir sobre esse tópico. Interações em animais de companhia, interações em animais de produção, práticas que você acaba ocorrendo no dia a dia, de rotina. É o caso. O que seria um princípio radiomimético? Vocês sabem que a maior parte das radiações, elas afetam principalmente a condição de divisão celular. Ou seja, elas promovem alterações nos nucleotídeos de modo a que eles promovam o processo de mutagênese. Então, alterações radiomiméticas não é que a planta tenha potencial de promover radiação, ela não elimina a radiação, ela mimetiza o efeito físico que a radiação teria sobre as células e promove essas alterações que seriam semelhantes à oncogênese. Elas são oncogênicas, né? Principalmente em casos crônicos. E aí também a diátese hemorrágica. A diátese hemorrágica é um efeito agudo, ou seja, quando o animal chega, principalmente em determinadas espécies, quando você chega até um potencial tóxico, que aquele agente tóxico acumulando possa gerar efeito patológico, um efeito muito comum, principalmente em bovinos ou em caprinos, é muito característica a diátese hemorrágica. Ou seja, essa hemorragia sem controle, onde você vai ter uma grande quantidade de líquido, mas nesse caso não é líquido, é perda de sangue, sangue vivo, sangue coagulado. E é isso que acaba acontecendo. Finalizamos hoje, gente? Tem mais alguma dúvida aí? Os seminários já estão, os materiais para vocês. Então, eu acho importante o quê? Os grupos que ainda tiverem dúvidas, que tiverem alguma colocação que queiram fazer, marquem uma reunião comigo e com o Vitor, se precisarem, com a monitora também, com a Karina. A Karina ela vai participar mais da avaliação, da construção dos seminários. Normalmente, quem vai estar mais focado nisso sou eu e o Vitor, para tirar dúvidas do grupo, ou se alguém quiser algum direcionamento, alguma coisa que eu possa falar. Um ponto importante, marquem sempre reuniões fora do horário, comigo e com o Vitor, se precisar. Tirem dúvidas no grupo do WhatsApp, mas às vezes uma reunião com o grupo aclara mais do que a gente falar aqui de maneira genérica. Então, os temas já estão postos para vocês, atentem-se a isso, por quê? Porque mais do que apresentar a temática, foi o que o pessoal estava colocando. O Mário me perguntou em relação às avermectinas e abamectinas, e depois ele me perguntou sobre os piretróides. Outros colegas perguntaram, mas quais os riscos do uso prolongado disso? A gente pode discutir isso no seminário, porque a gente tem um seminário de avermectinas e abamectinas. A gente pode discutir exclusivamente em cima disso. Os efeitos ainda estão sendo estudados, gente. Em bovinos, a gente tem uma casuística muito comum, já bem detectada,
em canídeos. Isso está aparecendo agora, então, muita insuficiência hepática em colis e sheepdogs. Hoje não pode, de maneira nenhuma, você dar qualquer tipo de concentração de ivermectinas, então, é inviável você trabalhar, mesmo eu, no final da minha clínica, que os medicamentos com alta concentração de ivermectinas, como o Bravecto, apareceram, que foi até um dos primeiros, né? As pessoas davam de maneira indiscriminada e, de repente, descobriu-se que determinadas raças eram suscetíveis aos efeitos tóxicos. Então, em muitos casos, você tem efeito até neurológico, porque a hepatotoxicidade é muito forte. Então, tentem-se a isso, por quê? Porque algumas colocações específicas, talvez seja válido a gente discutir depois da apresentação do seminário, e aí a gente posta lá alguma coisa que não tenha sido discutida, ou que, efetivamente, possa ter algum detalhe que tenha a ser aclarado. Então, vamos deixar guardado aquilo dali, vou até responder a colega em relação a algumas colocações que ela fez ali no mural, acompanhem sempre essas discussões no mural e façam como os dois. Por favor, dúvidas, postem. O que a gente pode não discutir ali, talvez seja discutido numa próxima aula, a gente vai deixar para discutir num seminário, é uma construção, mas isso é bom, isso mostra que vocês estão estudando e lendo, tá bom? Então, vamos terminar hoje um pouco